E aí, noob? Você acha que já jogou os jogos mais difíceis do Super Nintendo? Então se prepara, porque hoje eu vou te mostrar 15 jogos que fizeram muita gente desistir antes mesmo de chegar ao final. E já comenta aqui embaixo, qual o jogo mais difícil que você tentou zerar no Super Nintendo? Agora, chega de conversa, porque o primeiro jogo da lista já começa sem nenhuma piedade. À primeira vista, Nosferatu parece um Prince of Persia com monstros clássicos de terror. Mas basta jogar alguns minutos para você perceber que ele está longe de ser um passeio. O enredo acompanha Kyle, um jovem que viaja até o castelo do vampiro Nosferatu para salvar sua namorada Erin, que foi raptada. Ele não usa chicotes ou espadas. Ele resgata sua namorada combatendo lobisomens, zumbis, vampiros e outros monstros apenas com socos e pontapés. O problema é que os controles exigem precisão quase que perfeita, e os cenários estão cheios de armadilhas capazes de causar morte instantânea. É necessário calcular saltos milimetricamente, pendurar-se em arestas e desviar de armadilhas mortais. Um pequeno erro de cálculo e toda a sua tentativa vai embora. E para disputar um pouquinho mais, o jogo não possui sistema de passwords ou gravação de progresso. Conhecido por muitos como o verdadeiro Ninja Gaiden do Super Nintendo, Hagane não dá descanso em momento algum. Ele traz uma combinação de Japão feudal tradicional com tecnologia futurista cyberpunk. O ninja cibernético possui um arsenal enorme de golpes e armas, mas dominar todos os comandos exige bastante prática. Hagane consegue executar mortais para frente e para trás, agarrar-se aos tetos e saltar pelas paredes para desviar dos projéteis. Os inimigos aparecem sem parar. As plataformas cobram precisão absoluta, e qualquer descuido nas armadilhas significa morte instantânea. Não é à toa que muita gente desistia antes mesmo de chegar à metade da aventura. Atualmente, Hagane é conhecido como um dos mais raros e valiosos de toda a biblioteca do Super Nintendo. Se existe um jogo que transformou gerações de jogadores em especialistas na palavra Game Over, esse jogo é Super Goose Goose. Desenvolvido e publicado pela Capcom em 1991, o título se tornou um marco do console. Famoso pelos seus visuais góticos impressionantes, trilha sonora memorável e uma dificuldade absurda, o famoso pulo travado impede qualquer correção no ar, enquanto os inimigos simplesmente surgem do chão sem dar chance de reação. Como se isso não bastasse, depois de vencer o chefe final, o jogo revela que você precisa zerar tudo novamente para ver o verdadeiro final. Era praticamente um teste de resistência. Super Goose Goose foi um dos primeiros títulos do Super Nintendo a utilizar de forma brilhante o chip gráfico Mode 7 no console, permitindo efeitos visuais revolucionários para a época. Diferente do primeiro jogo, ActRaiser 2 abandonou a parte de gerenciamento e focou totalmente na ação. O jogo é conhecido pela sua beleza visual impressionante, mas também por uma curva de dificuldade extremamente acentuada. Você controla um deus alado extremamente poderoso, mas que também morre com poucos golpes. É possível usar o escudo para bloquear projéteis em várias direções. O sistema de magia foi expandido, permitindo invocar feitiços poderosos ao segurar o botão de ataque e combinar posições e movimentos no ar. A movimentação é pesada de propósito. Os ataques exigem tempo perfeito e os chefes castigam qualquer erro. Parece injusto no começo e continua aparecendo depois de várias horas de jogo. Apesar do visual impressionante, Castlevania Drácula X herdou a jogabilidade clássica da série. O título funciona como uma reimaginação e adaptação do lendário Castlevania Round of Blood, originalmente lançado para PC e Game. O jogo preserva a jogabilidade clássica e rigorosa que definiu as primeiras eras da franquia. O jogador controla Richard Belmont, armado com o icônico chicote Vampire Killer. Embora o design dos níveis seja totalmente diferente da versão original, o jogo mantém um sistema de rotas ramificadas, que te permite descobrir caminhos secretos que alternam a ordem dos chefes e determinam o final da história. Nos momentos finais, você encara o Conde Drácula sobre pilares estreitos,
onde um simples golpe recebido pode lançar Richard direto para o abismo. É uma batalha lembrada até hoje como uma das mais cruéis do Super Nintendo. The Adventures of Batman e Robin é baseado inteiramente na aclamada série de animação dos anos 90. O jogo é amplamente elogiado pela sua fidelidade visual e sonora ao material original. Cada fase do jogo funciona como um episódio individual da série animada, focado num vilão específico. Quem alugou esse jogo esperando uma aventura tranquila do Batman levou um verdadeiro choque. As fases são longas, os inimigos aparecem em grande quantidade e os chefes possuem uma barra de vida enorme. Para sobreviver, não basta sair distribuindo socos. É preciso usar o cinto de utilidades com inteligência e administrar muito bem cada equipamento disponível. A fluidez das animações do Batman e os efeitos de profundidade nos cenários colocam esse título entre os jogos licenciados tecnicamente mais impressionantes do console. Em Wolverine Adamantium Reis, o fator de cura do Wolverine até ajuda, mas está longe de facilitar as coisas. Ao contrário de muitos jogos de super-heróis da época, a versão do Super Nintendo foca bastante na agilidade e na resistência icônica do personagem. O enredo acompanha a Logan numa jornada solitária para desvendar os segredos obscuros do seu passado e do projeto Arma X. É possível usar as garras de adamantium para atacar em várias direções, efetuar mortais, rasteiras, escalar paredes e tetos, cravando as garras na superfície. Os inimigos causam muito dano em poucos segundos, e os cenários funcionam como um verdadeiro labirinto, repletos de armadilhas escondidas no teto e no chão. É um daqueles jogos em que você passa mais tempo tentando descobrir para onde ir do que enfrentando os vilões. Desenvolvido e publicado pela Konami em 1992, o jogo é amplamente considerado um dos melhores títulos de ação da história. Contra 3 aproveitou ao máximo o hardware do Super Nintendo para introduzir mecânicas revolucionárias na série. Pela primeira vez, os soldados Jimbo e Sully conseguem carregar e alternar entre duas armas. É possível travar a posição do personagem para disparar em todas as direções sem sair do lugar, essencial para enfrentar as hordas alienígenas. O jogo começa dando a impressão de que você vai dominar a situação. Poucos minutos depois, a tela está completamente tomada por explosões, tiros e alienígenas surgindo de todos os lados. Como basta um único disparo para acabar com a sua vida, cada fase exige reflexos rápidos e concentração máxima até o último chefe. E para ver o final verdadeiro e completo do jogo, o jogador é obrigado a zerar a campanha no nível hard. Se você está curtindo essa lista, aproveita para deixar o seu like, que ajuda demais o canal a chegar em mais fãs de Super Nintendo. E se ainda não é inscrito, já se inscreve. Agora segura aí, porque os próximos jogos continuam tão difíceis quanto esses. Misturando Velho Oeste e ficção científica, Wild Gun trouxe uma proposta bem diferente para a época. Ele é um dos jogos de ação mais dinâmicos e visualmente impressionantes do Super Nintendo. O jogo brilha especialmente no modo para 2 jogadores simultâneos. Enquanto movimenta o personagem para escapar dos tiros, você também precisa controlar uma mira que percorre toda a tela. A história foca numa narrativa simples de vingança. O jogador pode escolher entre 2 personagens jogáveis, com propriedades estéticas distintas: o caçador de recompensas Clint e a jovem e vingadora Annie. Parece simples, mas basta alguns segundos para o cenário ficar completamente tomado por projéteis, transformando cada fase em um verdadeiro teste de coordenação motora. Inspirado no universo de Mutant Chronicles, Doom Troopers impressionava pela violência e pelos efeitos visuais. Seguindo um estilo de jogo muito semelhante ao da série Contra, o título foca no tiroteio desenfreado e no combate implacável. Ao longo das fases, é possível recolher melhorias que adicionam lança-chamas, mísseis teleguiados, rajadas de fogo e granadas ao arsenal. O problema é que a dificuldade acompanha esse clima brutal. Seu personagem possui uma hitbox enorme, enquanto mutantes atacam de todos os lados da tela, tornando quase impossível atravessar algumas fases sem decorar exatamente onde cada inimigo aparece.
Mesmo sendo um clássico da Konami, Sunset Riders nunca pega leve com o jogador. A regra do um tiro e você morre continua presente, obrigando você a decorar o comportamento dos inimigos e chefes. Cada confronto parecia um duelo de faroeste, onde qualquer erro significava voltar tudo de novo. O jogo coloca os jogadores na pele de caçadores de recompensas que viajam pelo oeste para eliminar os criminosos mais procurados. A progressão do jogo mistura a corrida a pé com perseguições a cavalo e fases bônus em primeira pessoa. Embora seja uma conversão excelente, a versão de Super Nintendo sofreu algumas alterações e censuras típicas da Nintendo na época. E não existe lista de jogos difíceis sem falar de Battletoads. Ele traz gráficos de alta qualidade, animações fluidas e exageradas, e uma dificuldade punitiva de nível extremo. O jogo quebra o ritmo constantemente. Começa como um beat'em up tradicional, mas passa por descidas verticais em cordas e corridas de carrinho em minas. E essa famosa corrida dos carrinhos continua colocando medo até hoje. Os obstáculos aparecem em alta velocidade e praticamente exigem memorização total do percurso. No modo para 2 jogadores, os sapos conseguem se golpear. Essa mecânica exige uma coordenação milimétrica para evitar que os parceiros sabotem suas vidas durante as fases. Não era questão de habilidade apenas, era repetir dezenas de vezes até decorar cada centímetro da fase. Em Demon's Crest, você controla o Gárgula Firebrand, explorando um mundo sombrio, cheio de segredos e transformações. A jogabilidade gira em torno de recolher as cristas mágicas, que alteram a forma física e as habilidades de Firebrand. Apesar da atmosfera fantástica, o jogo cobra muita precisão durante toda a campanha. Os chefes possuem padrões complexos de ataque, que causam muito dano e exigem paciência para descobrir exatamente o momento certo de atacar. As fases escondem dezenas de segredos, como poções, feitiços e talismãs. Dependendo da quantidade de itens recolhidos e das cristas encontradas, o jogo oferece 4 finais diferentes. Quem viu a capa com Simba provavelmente imaginou um jogo infantil e tranquilo, mas bastaram alguns minutos para descobrir a realidade. The Lion King é um dos jogos de plataforma mais vendidos e visualmente deslumbrantes e traumatizantes do Super Nintendo. O jogo se divide em 10 fases que acompanham o crescimento e amadurecimento do protagonista. A famosa fase dos macacos, seguida pelos saltos milimétricos nas cachoeiras, fez muita gente perder a paciência. Até hoje, The Lion King é lembrado como um dos jogos da Disney mais difíceis de toda a geração 16 bits. Zombies at My Neighbors é uma enorme e bem-humorada homenagem aos filmes de terror das décadas de 50 a 80. O objetivo principal de cada um dos 48 níveis não é matar os monstros, mas sim resgatar pelo menos um dos 10 vizinhos espalhados pelo mapa antes que os monstros os apanhem. No começo, tudo parece uma aventura divertida e cheia de humor, mas essa impressão desaparece rápido. Conforme as fases avançam, salvar os vizinhos se torna uma missão quase impossível. Os protagonistas, Zack e Julie, usam armas bizarras do dia a dia contra as ameaças. Pistolas de água benta, tomates, talco para bebês, extintores e pratos de porcelana são usados para explorar as fraquezas específicas de cada inimigo. Lobisomens, monstros gigantes, motosserras e dezenas de inimigos aparecem ao mesmo tempo, obrigando você a agir rápido ou assistir seus vizinhos virarem almoço. E aí, noob? Quantos desses jogos você conseguiu zerar sem apelar para save state ou continua infinito? Tem algum outro jogo de ação do Super Nintendo que merecia entrar nessa lista? Escreve aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.